Nós estamos falando sobre visão de vida e domingo passado eu falei aqui sobre nem sempre os desertos são ruins. Já está lá no YouTube, já foi colocado lá no YouTube, já está lá. Posso tirar esse microfone aqui, fica melhor? E dando continuidade àquela palavra de domingo passado, nós vamos continuar em Lucas. Lucas capítulo 4. A intenção é nós termos 4 sermões nesse texto de Lucas capítulo 4. Nós vimos do 1 ao 13 e agora nós vamos ver hoje do 14 ao 30. E hoje eu queria falar com vocês sobre nós termos mais intimidade com a palavra, termos mais intimidade com o Senhor. E é um momento especial, a gente vai ler do versículo 14 ao 30, é o momento em que Jesus entra na igreja, entra na sinagoga. E tem uma atitude ali toda especial. Mas para a gente entender isso, eu vi uma historinha, já tem uns 2 meses, que um pastor foi fazer uma visita pastoral. Sabe que é coisa de pastor que vai visitar o irmão, a irmã, a família e tal? Aí a família prepara toda aquela louça, né? Aí prepara tudo. O pastor vai vir na minha casa, né? Aí preparou tudo, a irmã preparou o melhor prato, né? Falando da porcelana, né? O melhor prato, os melhores talheres, tal. E o pastor veio e deu aquela mensagem na casa, comeu com eles, tal. E no final ele falou assim: eu queria deixar uma palavra com vocês. Normal. Eu já fiz isso muitas vezes. Eu já tenho 28 anos de ministério. E já vivi muitas vezes essa cena, né? E aí você vai, aí eu queria dar uma palavra. Aí o irmão corre lá, às vezes, né? O irmão não sabe nem onde está a Bíblia, né? Aí vai lá, busca aqui, corre para lá, aí chega com a Bíblia. Aí o pastor lê um texto bíblico, né? Lê um texto para a família, né? E fechou a Bíblia. E falou: vamos orar. Aí foram oraram tudo, né? Aí foi embora, e aí a irmã foi lavar a louça, guardar tudo e tal, e ela falou assim: está faltando uma colherinha. Cadê a colherinha? Eu falei: não sei onde está a colherinha, o marido, né? O marido não sabe de nada, né, nesse momento, né? Não sei onde está a colherinha. Está faltando a colherinha de prata, que era da vovó. Será que o pastor levou embora? O pastor roubou a colher. E já ficou aquela coisa: pastor levou a colher, pastor levou a colher. E aí passou o tempo, ela com vergonha de falar na igreja o que o pastor fez com a colher, né? E aí ela falou: vou convidar o pastor de novo em casa. Aí passou uns 6 meses, aí ela convida o pastor de novo para ir na casa dela. O pastor vai todo contente, alegre, de novo tem aquele momento de comunhão, de celebração, eles comem juntos, e ela só de olho para ver se o pastor ia roubar a colher de novo, né? E ela de olho lá, né? E no final ele fala assim: vamos ler a palavra, né? E tudo. Ela fala assim: pastor, antes de ler a palavra, eu posso dizer uma coisa para o senhor que está me incomodando já tem 6 meses. Ele: pode dizer, minha irmã, diga o que está te incomodando. A gente vem aqui na casa da irmã justamente para ter esse momento de comunhão, de intimidade, né? Pastor, a última vez que o senhor veio aqui, sumiu uma colher. É a colherzinha de prata da vovó. E o que o senhor fez da colher? Não, eu deixei dentro da Bíblia. O texto que eu li da outra vez está lá dentro da Bíblia. Infelizmente, a gente às vezes vê isso se tornando realidade. Quando você abre a Bíblia para ter intimidade com a palavra. Nesse caso, 6 meses sem abrir a Bíblia, né? Mas o texto de Lucas, capítulo 4, vamos para o texto de Lucas, então. Lucas 4, versículo 14 em diante, vamos ver os 2 primeiros, 14 e 15, diz assim: então voltou Jesus para a Galileia no poder do Espírito Santo, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança.
e ensinava nas sinagogas deles e por todos era louvado. Se a gente recordar, domingo passado a gente falou que Jesus foi para o deserto e foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado, para ser provado. Quando Jesus vence o diabo sem poderes sobrenaturais, mas com a palavra, ele vence ao diabo nas tentações que foram feitas ali pelo diabo, ele volta agora. E quando ele retorna, ele sabe que é a hora dele iniciar o seu ministério. É a hora dele começar a fazer alguma coisa. Ele tem que estabelecer uma missão, estabelecer um propósito e estabelecer uma metodologia. Por onde eu vou começar? Aonde eu começo? E isso é interessante para mim, quando eu penso sobre isso, às vezes eu paro e eu queria que você pensasse nisso. Às vezes eu paro e fico pensando, Jesus poderia ter vindo, encarnado como ser humano, ao longo de várias eras da história humana. Jesus poderia ter encarnado na época da Babilônia. Podia ter encarnado, não sei, na época dos gregos. Jesus poderia ter encarnado em diversos momentos. Ele escolhe encarnar no momento do Império Romano. E aqui, nesse momento, ele tem que escolher por onde ele vai começar o seu ministério. Quando a gente pensa em campanha política, os políticos, é lógico, só pensam nas cidades maiores, que tem mais votos, tem mais status, mais sensacionalismo. E por onde Jesus escolhe começar o seu ministério? Quando ele volta do deserto, ele venceu o diabo nas suas tentações, agora ele vai começar o seu ministério. Por onde ele resolve começar? Pela Galileia. O que é a Galileia nesse momento? A Galileia é um lugar que não é assim super atrativo. Quando eu fiz faculdade de teologia, há 30 anos atrás, fiz 4 anos de teologia, o pessoal falou assim, tinha aquele adágio, pode vir alguma coisa boa da Galileia. Galileia era tido assim como um lugar sem nenhuma relevância, nada de especial. Depois, quando a gente vai estudando, e hoje em dia você olha que a arqueologia está avançando muito, nesse período da pandemia, gente, o que se descobriu em Israel foi fantástico, foi maravilhoso. Se descobriu na arqueologia, se descobriu em relatos históricos, se descobriu uma quantidade de documentos que é maravilhoso. E a gente descobre, olhando agora hoje, há 30 anos depois, que Flávio Joséfo, foi governador da Galileia. E aí o pessoal, opa, mas Flávio Joséfo foi governador da Galileia, então tem alguma coisa importante aqui. Por que Flávio Joséfo foi governador da Galileia? E ele escreve, Flávio Joséfo, que essa região da Galileia tinham 204 vilas ou povos, que nenhum deles com uma população menor do que 15 mil habitantes. Uau! Agora mudou de figura. A Galileia não é mais aquele lugar tão irrelevante. Então são 204 civilizações com no mínimo 15 mil habitantes. Dá para chegar aí uma ideia de 3 milhões de pessoas. 3 milhões de pessoas num espaço que era de 70 quilômetros por 50 quilômetros. Então, tem uma grande população nessa região. E Jesus escolhe começar o seu ministério pela Galileia. Galileia é um lugar que é de transição. Então, provavelmente Jesus viu na sua infância esse lugar de transição, era a rota de comércio.
E aí começa a ficar interessante. Você começa a perceber que nessa rota de comércio existia o comércio que vinha das Arábias, que vinha da China e passava por esse lugar como rota de comércio. E aí começa a ficar muito interessante que Jesus começa a utilizar a Galileia para ser o seu lugar de encontrar-se com o povo. Mas o que tem de especial nos galileus? Os galileus eram um povo que, segundo Flávio Joséfo, eles eram muito partidários às inovações, ou seja, um pessoal arrojado, moderno, e eles eram propensos por natureza a mudanças, adoravam a rebelião. Estavam sempre dispostos a seguir um líder que começasse uma insurreição. Eram de temperamento rápido e brigão. Então Jesus falou assim, se eu tenho que começar o meu ministério, eu vou começar com o pessoal mais complicado. Os galileus eram os mais complicados. Eram brigões. Eram modernos, eram inovadores, mas também gostavam de fazer um conflito aí. Então ele começa vindo do deserto, vai para a região da Galileia, e aonde ele vai? Ele começa pela sinagoga. O texto diz que ele entra na sinagoga, e é interessante entender que nesse momento havia o templo, não existe hoje mais, ainda estão esperando o momento certo para reconstruir o templo, mas se houvesse um lugar onde houvesse 10 famílias judias, já era o suficiente para se construir uma sinagoga. Jesus, então, entra na sinagoga com um propósito, com um intuito. Ele não vai somente à igreja. Ele vai à igreja porque ele tem um propósito. Ele entra na sinagoga com um objetivo. Mas quem é Jesus nesse momento? Ele é o filho do carpinteiro, gente. Ele é o filho de José, de Maria. Ele é o filho do carpinteiro. E é interessante que ele chega nesse local, mas algo já havia de especial em Jesus, porque o texto diz que o assistente que guardava os rolos dos livros da Bíblia, né, o Antigo Testamento, escrito em rolos, ele chama então a Jesus para ler. Mas como, pastor? Como é que o filho do carpinteiro vai ler um texto nesse momento da Bíblia lá na frente? Porque havia na sinagoga o espaço para que o leigo lesse a palavra. Como funcionava a dinâmica da sinagoga? O assistente, ou até eu guardei aqui o nome aqui, tem um nome bonitinho em hebraico, o Shazam. Ele era o que guardava os livros, que cuidava dos livros. Ele oferecia o momento da oração, ele conduzia a liturgia, ele dirigia a um leigo que lesse a palavra, chamava um leigo da comunidade para ler a palavra, em hebreu, em aramaico, né, aquele momento especial. E ele participava desse momento do ensino. Ele mesmo poderia pregar, ou ele poderia chamar alguém para pregar. Um leigo poderia pregar. Eu acho que isso é revolucionário, importante. Porque a gente entende que o sacerdote é só o pastor que está lá na frente. Todos nós somos sacerdotes do Senhor. Deus chamou a mim e a você para exercermos o sacerdócio universal de todos os crentes. Isso é um chamamento da reforma. E aqui já começa sendo inovador. E então, nesse contexto, ele escolhe a região da Galileia, escolhe entrar na sinagoga, mas não é qualquer sinagoga. É a sinagoga da cidade de Nazaré. Por isso ele é conhecido como Jesus, o Nazareno. Ele escolhe começar o seu ministério porque é o lugar onde ele morou, onde ele passou a infância, onde os pais dele frequentavam a igreja. Então ele escolhe a cidade de Nazaré para começar o seu propósito. Então ele ensina a palavra nesse momento.
E o que tem de especial em Nazaré? Agora, especialmente a cidade de Nazaré. Ela tinha um caminho que vinha do sul, que eram os peregrinos de Jerusalém, que ia em uma rota para o mar, em direção ao Egito, a Damasco, passava por Nazaré. Ela tinha uma outra rota do oeste, que vinham as caravanas da Arábia, passava por Nazaré. E ela tinha uma outra rota que era utilizada pelas legiões romanas. As legiões romanas passavam por esse lugar para guardar as fronteiras orientais do império. Então, apesar de a cidade de Nazaré não ser uma cidade de grande relevância, ela tem a sua importância no contexto geopolítico, né? Como sendo um lugar de passagem, um lugar de comércio, um lugar onde passava o exército, cuidava das fronteiras. Então, e é interessante porque Nazaré está cercada de outras cidades que são gentias. São cidades que não são judias. Então, Nazaré passa a ser uma cidade quase que de fronteira. A gente podia pensar um pouco em Genebra, né? Cercada pela França por todos os lados, né? Mais ou menos isso. Nazaré seria uma cidade cercada por cidades gentias nesse processo. E aí o que a gente começa a ver? Jesus vai, então, para a região da Galileia, para a sinagoga de Nazaré, porque ele tem um propósito. E aí diz o texto que o Shazam, o assistente, né, ele pega o livro de Isaías. O texto que nós lemos aqui, de Lucas 4, a partir do versículo 16, diz assim: chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou na sinagoga no dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então, ele é chamado para ler o texto. Foi entregue o livro do profeta Isaías. Então, o assistente, o Shazam, entrega o rolo do livro de Isaías para Jesus, para ele ler. Mas ele não diz qual é o capítulo que Jesus tinha que ler. Ele entrega para Jesus ler. E é interessante isso também porque no hebraico nós temos essa divisão em capítulos, em versículos. Fica legalzinho, né? Olha, pega aí o texto de, né, Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 5, né? Aí você já vai lá rapidinho e acha. Mas na Bíblia hebraica não tem isso. Não tem divisão de capítulo. Não tem divisão de versículo. Você vai vendo o hebraico contínuo. E o texto diz o que aqui? Foi-lhe entregue o profeta Isaías, abrindo-o, achou o lugar em que estava escrito. Então Jesus procura o que ele vai ler. Ele procura o texto que ele quer ler. E aí ele pega o texto de Isaías, capítulo 6, que diz, versículo 18: o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. Ele escolheu esse texto. E fechando o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. A gente às vezes olha assim, bom, sentou, então não vai fazer mais nada, né? Não. O rabino pregava sentado. Isso a gente esquece. Em 2014, nós fomos com um grupo de pastores e fomos uma igreja judaico-messiânica, né? Uma igreja judia em Israel, perto de Jerusalém, mas que acreditam em Jesus como Messias. Então, é uma igreja judaico-messiânica. E aí foi muito interessante, porque é tudo em hebraico, lógico, né? Estamos em Israel, né? Vantagem, né, pastor? E aí cantaram em hebraico, aí eu assim, né? Legal, né? Eu vou tentando entender o que está acontecendo, né? Mas tudo hebraico, né? Mais difícil, né? Eu li um pouco de hebraico, estudei 1 ano de hebraico, mas não é para tudo isso, né? 1 ano de hebraico não é nada, né? E aí depois, o que aconteceu? O rabino pegou a palavra, leu e sentou-se. Aí todo mundo sentou.
Eu falei, E aí ele começou a pregar. A gente está acostumado sempre a ver o pastor em pé pregando, né? Mas o rabino, ele senta, ele prega sentado. Então ele, fechando o livro, devolveu o assistente, sentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer: hoje se cumpriu essa escritura aos vossos ouvidos. E todos se admiravam, né, das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam: este não é o filho de José? Ou seja, Jesus escolhe ir até a sinagoga e quando ele se senta, ele diz: eu vou falar. Ele recebe o livro do assistente, mas poderia ser o assistente que fosse pregar. Mas quando ele se senta, ele diz: pode deixar que eu vou pregar. E aí todo mundo ficou: opa, o que Jesus vai falar agora? Ele lê um texto importantíssimo, que é o texto do Messias. E o que ele vai dizer sobre isso? E é interessante porque o texto diz que todos se admiravam das palavras de graça que saíam da sua boca. O texto não diz o que Jesus falou, mas a gente começa a entender. Provavelmente Jesus começa a falar sobre o texto de Isaías, capítulo 6, e falando sobre aquilo que está escrito ali, que estava se cumprindo na sua própria vida. Ele está mostrando o seu propósito, o seu objetivo. Jesus conhecia a Escritura. Ele escolhe o texto para dizer o que ele vai falar. Ele escolheu o texto de Isaías para dizer o que ele tinha para dizer sobre o início do seu ministério. Jesus, então, a gente vê aqui, né, que Jesus tinha o costume de ir na sinagoga, era conhecido na sinagoga, tanto que lhe dão a palavra para ele ler. Jesus deixa bem claro aqui que ele conhece a palavra, porque ele pega o texto, o rolo, né? Vocês talvez em algum momento vão ver isso, de repente tem no YouTube, né? Dá para ver isso, as pessoas abrindo o rolo, né? E hoje em dia tem um cuidado, assim, fantástico para nem tocar no texto, tem uma varinha, né? Para tocar no texto e acompanhar a leitura da palavra. E ele escolhe, então, Isaías capítulo 6. Por quê? Qual é o seu objetivo? O seu objetivo é dizer para mim e para você, para a comunidade da sinagoga local, que ele vem para restaurar. Por que ele escolhe o texto de Isaías capítulo 6? Porque o texto de Isaías capítulo 6 deixa claro a missão restauradora do Messias. Jesus está fazendo uma contraposição com João Batista. João Batista está pregando. João Batista está falando sobre, né, o reino de Deus. Ele está falando que as pessoas têm que se converter. Porque se não converter, né, vira raça de víboras, né? A gente conhece esse texto, né? E vai para o inferno. Então as pessoas começam a ter medo. E vão várias pessoas ao deserto se encontrar com João Batista, com medo de não irem para o inferno, e pedem para ser batizadas. Você vê aquele momento em que o próprio Jesus vai ao deserto e é batizado por João Batista. Mas Jesus faz uma contraposição com João Batista. Eu não vim impor o medo, eu vim impor o amor. Qual é a minha missão? A minha missão é diferente da de João Batista. Então ele coloca nesse trechinho que ele deu, o capítulo 6 é maior do que esses poucos versículos, ele coloca aqui 5 pontos da sua missão. Primeiro, ele vem para anunciar as boas novas aos pobres. O que Jesus está falando aqui nesse momento com esse texto? Ele está num lugar pobre, num lugar que financeiramente não tem grande, né, predisposição, não tem uma economia pujante, lugar de passagem. Tem uma economia, tem uma passagem de militares, tem uma passagem do comércio, mas é um lugar de passagem para ir para Jerusalém, para ir para cidades maiores, né? Para ir para o Egito, para ir para Damasco. Ele está dizendo, então, esse é o lugar, eu vim para falar somente aos pobres, economicamente falando? Não, não está dizendo isso. Quando ele fala que ele veio para anunciar as boas novas aos pobres, ele está falando mais do que o contexto econômico. Aquele que não conhece o Evangelho, aquele que não conhece a palavra de Deus, é um pobre. Aquele que não tem esperança em Deus
é uma pessoa pobre. Quando ela entra em momentos de agonia, de perplexidade, de dor, de enfermidade, de dificuldade, ela não sabe para onde buscar socorro. Ela não sabe aonde ela vai buscar apoio. Nós não. Nós temos a palavra. Então nesse contexto, é um pobre. Nós não podemos resumir somente a questão econômica monetária. Pobre é toda aquela pessoa que não tem a esperança. E aí você olha ao seu redor hoje, século XXI, a maioria das pessoas que você conhece, que eu conheço, não tem esperança. São pobres. A gente conhece gente rica, a gente conhece gente economicamente muito bem, a gente conhece gente que até em status na sociedade, está muito bem na sociedade, mas ele não conhece a palavra, ele não tem esperança. É um pobre. O segundo ponto que ele estabelece é anunciar as boas novas, né, aos pobres e proclamar libertação aos cativos. Quem é um pobre nesse momento, que não tem esperança, ele vai ficar sempre cativo de ideologias, cativo de algumas pessoas, cativo de alguns governos, cativo de algumas crendices. Percebe? Ai, pastor, nem falar isso, bate na madeira. Percebe? É a pessoa que está cativa. Quando eu ainda estava no início do meu ministério, eu fui a Brasília e fui pregar numa das maiores igrejas de Brasília, a Igreja da Baleia, né? E aí o pastor foi me mostrar, o pastor da igreja local, foi me mostrar vários lugares da cidade, tudo. E ele falou, ali é o templo da Legião da Boa Vontade, a LBV. Aí vai, eu quero ir lá. Aí, o senhor quer ir lá? Sim, eu quero ir lá, quero ver. Não sei nem se um dia eu vou voltar a Brasília. Não quero ver. Mas, pastor, eu acabei de falar que lá é o templo da Legião, da Boa Vontade. O senhor quer entrar lá? Sim, quero entrar. Aí eu entrei. Acho que nem ele nunca tinha entrado. Eu entrei, carpete dessa altura, gente. Fofinho, bonito, tudo chique, quadro na parede. Olha assim, chique aqui, ó, que legal, né? Aí no centro do templo tinha um caracol. Imagino que tem até hoje. Um caracol de mármore, preto e branco. Preto, branco, preto, branco, preto, branco, preto, branco, preto, branco. E faz um círculo. Vai fazer um círculo, até que chega no centro, a pedra central é branca. E aí o pessoal que estava ali fora, o pessoal vai andando no caracol e vai pedindo, vai rezando, né? E aí quando ele chega na pedra branca, na pedra do centro, ele está debaixo do maior quartzo do mundo. Aí você olha para cima, tem assim, maior pirâmide, né? Já viram isso? A pirâmide, você olha assim, para mim parece um teto de vidro, mas é o maior quartzo do mundo, entendeu? E ali tem bons fluidos. É o grande momento da sua reza, da sua oração. E olhar assim e falar assim, que pena, né? Um lugar tão bonito, tão agradável, tantas coisas legais. E o pessoal está botando a fé no quê? No quartzo. Está cativo. E quantas pessoas hoje creem em duende, creem não sei o quê, não sei o que lá. Quando teve a questão dos Jedi, né? Surgiu até a igreja de pastor Jedi, né? Nos Estados Unidos. Então, as pessoas estão indo em busca de alguma fé, uma espiritualidade, mas estão cativas, presas. E é para esses que Jesus vem. O terceiro ponto que ele coloca é restaurar a vista aos cegos. Bom, então Jesus vai falar só com o cego, eu enxergo bem, então não tem nada a ver comigo, não preciso nem dar palavra. Não, de novo, né, o cego não é só a pessoa que não enxerga. Existe muita gente que enxerga muito bem, mas não vê nada. E é para esses que Jesus vem. Quando a cegueira vai alcançando essa pessoa, ela não consegue mais enxergar o seu próximo. Ela não consegue mais enxergar as pessoas ao seu redor, que precisam da sua ajuda. Ela não tem diálogo, ela não tem palavras, ela não sabe o que dizer.
Ela perdeu a esperança. Ela está cativa dentro do que ela acredita em crendices, ou ela é ateu, ou nesse momento ela não acredita mais em nada, ele é espiritualista, entendeu? Está cego. Como pode uma pessoa enxergar e não ver? A maioria das pessoas ao meu e ao seu redor estão assim. Enxergam bem, mas não veem nada. Jesus vem para restaurar a vista aos cegos. Isso é visão de vida. Dar um novo propósito para mim e para a sua vida. A minha vida e a sua vida só tem novo propósito em Cristo. Eu preciso nascer de novo. Eu preciso ser uma pessoa nova, restaurada em Cristo. Ainda no Brasil, uma época, assim, vocês vão ver que eu sou velho agora, né? Que a época a gente alugava fita de vídeo na locadora, lembra disso? O Michael passou por isso? Foi coisa bebê ainda, né? Eu fui para uma locadora, né? E na locadora a gente era cliente e tudo. E na locadora o rapaz falou assim, né? Olha, eu fiz o seu mapa astral. Aí eu tomei a liberdade, peguei os seus dados aqui, eu fiz o seu mapa astral. E aí eu descobri que o senhor, em outra encarnação, o senhor foi assim um rei, em outra encarnação. Aí eu, olha, querido, desculpe. Primeiro que eu não acredito nisso. Aí ele, não acredita nisso? Não acredito nisso. Então, o senhor não acredita nesse processo e o senhor não nasceu? Não nasci. Claro que eu nasci, estou aqui, né? Não, mas se você não acredita em mapa astral, nessa coisa, você não acredita na espiritualidade toda que há por trás disso. Então, o senhor não nasceu. Aí eu falei, não, querido. Pelo contrário, eu nasci 2 vezes. Aí ele ficou com cara de interrogação, né? Como assim 2 vezes? Eu nasci uma vez, do ventre da minha mãe. Eu tenho um nome, tenho uma história, meus pais têm um nome, têm uma história. Eu venho de uma família que veio da Alemanha para o Brasil. Então eu tenho uma história, eu nasci. Mas eu nasci de novo quando eu tive uma experiência com Jesus. Eu acredito na palavra. Eu não acredito em mapa astral, essas crendices todas. Eu acredito naquilo que é concreto. E é nesse momento que você começa a fazer a transformação das pessoas. E qual é o 4º ponto que ele fala? Pôr em liberdade os oprimidos. A maioria dessas pessoas estão sendo oprimidas por ideologias, por fantasias. E estão presas nisso, estão cativos nisso, estão oprimidos nessa circunstância. Quando você começa a propor para eles uma outra coisa, a liberdade da palavra, a liberdade em Cristo Jesus, você propõe para essa pessoa uma nova vida. Isso é nascer de novo, isso é novidade de vida. E é isso que só Jesus pode propor, pode oferecer para cada um de nós. E por último ele diz, proclamar o ano aceitável do Senhor. O que significa o ano aceitável do Senhor? Ele diz nesse momento que desde Isaías, 800 anos do nascimento de Jesus, Deus já tinha um propósito de que o Senhor, e aí o Senhor aqui em letra maiúscula, é o Senhor dos senhores, é o Quírios dos quírios, é o Senhor dos senhores. Ele tem um propósito de restaurar a humanidade, de mudar a história, de transformar a vida das pessoas, não importando o sexo, não importando a nacionalidade, não importando de onde ele veio, não importando a idade. Ele importa-se com o ser humano, comigo, com você, com a minha história, com a sua história. E aqui nós temos um erro, assim, para mim, que é gravíssimo. Há muitos lugares ainda se fala que Jesus, ele encarnou, mas ele não era onisciente, não era onipotente, não era onipresente. Que Jesus encarna, mas depois ele é revestido com o Espírito Santo e aí ele começa o ministério. Mas isso não é verdade. Jesus é um com o Pai, não é isso que ele fala?
Se ele é um com o Pai, ele é a mesma coisa. Ele é onisciente, é onipotente e é onipresente. Mas como, pastor, ele está encarnado? Sim, não sei. A gente vai bater um papo, chegar lá no céu, vai bater um papão cabeça, legal. Mas é isso que ele é. Ele é um dentro da Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ele é Deus encarnado. Ele está presente, por isso ele começa o ministério falando sobre a sua ação. E a sua ação nesse momento não engloba ter poderes sobrenaturais, é dar a mim e a você um caminho. Mostrar a mim e a você como humanamente, eu e você, podemos trilhar um caminho e prevalecer diante das dificuldades. Nós estamos na época da Marvel, né? Não precisa ter superpoderes, né? Botar uma capa vermelha nas costas, né? Embora quando a gente é criança a gente faz isso muito, né? Eu gostava de botar a capa vermelha e pular no muro, né? Então, eu quebrei todos os dedos da mão, quebrei o braço, mas isso é uma consequência, né? E o que ele fala? Quando ele fecha a Escritura, ele fala, hoje se cumpriu essa Escritura. Ele dá um exemplo tangível, um exemplo concreto para as pessoas que estão ao seu redor. Ele está dizendo, vocês leram o texto e agora vocês acabaram de ver o cumprimento desse texto. Eu sou o cumprimento desse texto. Eu sou o Messias. Eu posso fazer isso. Porque eu sou um com o Pai. Eu sou Deus encarnado, o Verbo que se fez carne. E é interessante porque o texto diz que eles começam a ficar impressionados com as palavras de graça de Jesus. Quando a gente começa a ter um encontro com a palavra, é apaixonante. A gente começa a ler a palavra, você começa a descobrir uma série de coisas que a gente não sabia. Porque a gente não lê. A piada da mulher Ana que guardou a colher na Bíblia, e só 6 meses depois que foi descobrir, né? Por quê? Falta intimidade com a palavra. Jesus, quando escolhe o texto no livro de Isaías, ele mostra o quê? Que ele tinha intimidade com a palavra. Ele sabia a palavra. Jesus, quando ele enfrenta a tentação no deserto, o que ele faz para vencer a tentação? Ele enfrenta com a palavra. O diabo diz, olha, está escrito isso. Ele fala, mas também está escrito isso, assim, né? E não é tudo isso que você está falando aí, né? A palavra é outra coisa. E aí você começa a entender que eu e você precisamos ter intimidade com a palavra. E é tão forte esse momento que o texto diz que eles começam a se perguntar, mas e aí, isso aqui não é o filho de José? Eles começam a ficar impressionados com as palavras de Jesus e a sabedoria, a autoridade de Jesus. O que demonstra que Jesus, embora sendo um Deus onipresente, onisciente, onipotente, a própria comunidade nunca viu Jesus fazendo nada de extraordinário. Como eles conheciam a Jesus? O filho de José, o filho de Maria. A comunidade conhece a família, conhece os pais de Jesus, conhece os irmãos de Jesus. E eles começam a ficar em questionamento. Ué, mas não entendi nada. Ele está dizendo que ele é o Messias, mas ele não é o filho de José? Não estou entendendo, ele nunca fez nada de extraordinário, nunca fez um milagre aqui. Eu imagino que a comunidade nesse momento está cheia, está um se cutucando o outro ali, né, aquele burburinho, cochichando. E esse é o grande problema. E é esse o ponto que eu quero encerrar. Versículo 23 diz assim, disse-lhe Jesus, sem dúvida me direis este provérbio, médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos teres feito em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua terra. E prosseguiu, em verdade vos digo que nenhum profeta é aceito na sua própria terra. Em verdade eu vos digo que muitas viúvas havia em Israel nos dias de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, de sorte que houve grande fome sobre toda a terra. E a nenhuma delas foi enviado Elias. E a nenhuma delas foi enviado Elias.
senão uma viúva em Serepta de Sidom. Jesus está falando de um texto que a comunidade conhece. O judeu conhece a palavra. Todos já tinham lido a história de Elias, o momento que ele declara que não ia chover, e por 3 anos e meio não choveu. E Acabe ficou desesperado procurando a Elias para fazer ele desvoltar a oração dele, né? O senhor orou assim, agora desvolta, né? Desfaz. E começa a ter crise econômica, crise financeira, começa a ter crise nas famílias. Todo mundo conhece o contexto de Israel, que passou por isso. Mas nunca tinham percebido que, embora houvessem diversas viúvas em Israel, Elias nunca foi enviado para uma dessas viúvas, e sim para Sarepta, em Sidom, uma mulher fenícia, uma mulher gentílica. E aqui eles começam a entrar em choque. Uau! Mas é verdade. Se Deus tinha que enviar para uma igreja, para uma mulher judia, para uma família judia. Tinham tantas viúvas em Israel. E por que Deus mandou Elias para uma mulher fenícia? E aqui eles começam a entrar em choque com a palavra. E aí Jesus continua. Também muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu. Ele está falando de 1 Reis, falando de 2 Reis agora, né? Mas nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. E aí eles têm um segundo choque com a palavra. Eles sabiam da palavra, sabiam da história. Aconteceu em Israel. Quantos leprosos haviam em Israel? Por que Deus não curou os leprosos de Israel? Foi curar um sírio, o inimigo, porque a Síria sempre foi a inimiga de Israel. E Naamã não era só um sírio, Naamã era o general dos generais da Síria. Era o cara responsável por fazer as guerras contra Israel e vencer as guerras contra Israel. Então ele era um cara odiado. E agora eles põem então em choque. Por que Deus mandou Eliseu curar um leproso sírio quando nós tínhamos vários leprosos em Israel que não foram curados? E aqui é o grande problema que acontece até os dias de hoje. Uma coisa é ter intimidade com a palavra e você começa a aprender com a palavra. E outra coisa é quando eu já acho que já sei. Quando eu acho que eu já sei, eu não aprendo mais nada. E aí eu começo a praticar o quê? A religiosidade. A religiosidade é o grande mal, o câncer da fé, da espiritualidade. Porque eu acho que eu já sei. Então o Michael não tem nada para me ensinar, eu já sei. Michael, você fez faculdade de teologia? Você fez um mestrado em psicologia? Você sabe, eu fiz pedagogia, fiz filosofia, fiz teologia, fiz psicologia. Aí o Michael assim, bom, eu não posso ensinar nada para essa pessoa. Se eu for a palavra achando que eu já sei, eu já não preguei sobre esse texto de Lucas 4 várias vezes. Mas se eu for para esse texto pensando que eu já sei, eu não tenho nada para pregar. Quando eu falar, quando eu abrir a boca, vai sair filosofia, vai sair pedagogia, vai sair psicologia. Estou dizendo que isso é ruim? Não, não é ruim. Mas não é palavra. Toda vez que eu vou a um texto, eu vou e eu me dispo antes de ir ao texto. Porque eu quero que essa palavra me transforme. Eu quero que essa palavra fale ao meu coração. Eu quero que essa palavra transforme a minha vida.
Para que eu, transformado, eu possa passar a mesma paixão, a mesma visão, porque ela tocou no meu coração, eu posso levar essa palavra para tocar no coração das pessoas ao meu redor. Mas se eu perco essa paixão, e eu conheço uma infinidade de pastores que já perderam essa paixão. Eu conheço uma infinidade de pastores que abrem aquele sermãozinho amarelo, né, que já pregou 10, 15 vezes a mesma coisa. Põe umas 4 ou 5 frases de impacto ali, de ênfase, e o pessoal, que maravilhoso. Mas ele já está cansado de pregar aquilo. E Jesus vem ensinar para mim e para você que existem sempre coisas novas na palavra. Que existem coisas que vão chocar a mim e a você. Que vão bater de frente com aquela religiosidade que eu acho que já sei. E isso começa a chocar a comunidade agora da sinagoga. Eles achavam que já conheciam a palavra. Mas como assim? É verdade. Tinham tantas viúvas em Israel, e Elias foi enviado para uma viúva em Sarepta, uma viúva de Sidom, uma fenícia. É verdade, tinham tantos leprosos em Israel, e Eliseu então é enviado para curar Naamã, o sírio. E aqui começa a entrar um choque tão grande na cabeça dessas pessoas, porque qual era a concepção do judeu naquele momento? O judeu é o povo escolhido. O judeu é o povo de Deus. O judeu é maravilhoso, não tem problemas. E os gentios, coitados, eles vão só povoar o inferno. Porque só o povo judeu é o povo escolhido. E aí quando eu começo a olhar para a palavra e ver que Elias foi enviado para uma fenícia, Eliseu foi enviado para um sírio, eu vou, opa! E aí é o grande momento de que ou eu entro em choque com a palavra, e eu reconheço que eu não sei tudo, que eu preciso aprender com a palavra de Deus, que eu preciso ler a palavra, que eu preciso ser curado da minha religiosidade. Ou eu vou entrar em choque com quem está pregando. Eu vou entrar em choque com quem está falando uma coisa que eu não concordo. Eu não vou aceitar essa palavra. Quem é ele para dizer isso? Ele é o filho de José. Percebe aqui? É o grande momento de decidir, esse é o Messias ou o filho de José? São duas pessoas bem diferentes. E o texto diz o que então? E todos que estavam na sinagoga, ao ouvirem essas coisas, ficaram cheios de ira. Ficaram irados, com raiva de quem? De Jesus. Porque Jesus está mostrando uma coisa na palavra para eles que eles nunca tinham visto. E que está quebrando toda a religiosidade deles, porque eles sempre acharam que os gentios são um povo escolhido para ir para o inferno. Quase que a predestinação para o inferno, né? São predestinados para ir para o inferno. Se são predestinados para ir para o inferno, o que Elias foi fazer lá buscar a viúva? Se são predestinados para ir para o inferno, o que Eliseu foi lá buscar o general sírio, Naamã? Então, alguma coisa está errada naquilo que eu acredito. Se eu sou consciente disso, eu me curvo, porque é a palavra. Mas se eu não consigo me curvar, então eu vou murmurar, vou blasfemar, vou gritar, vou criticar, vou espernear, vou fazer de tudo menos aceitar a palavra. E é isso que eles fazem. Ficaram cheios de ira, versículo 29, e levantando-se, expulsaram-no da cidade. Mas Jesus nasceu em Belém, né? Mas Jesus não viveu toda a vida dele em Nazaré. Agora estão expulsando Jesus de Nazaré. Percebe?
Expulsaram-no da cidade, levaram-no até o despenhadeiro do monte em que a sua cidade estava edificada, para dali o precipitarem. Nazaré está numa região montanhosa. E existem penhascos de 200, 300, 400 metros. Eles levam Jesus para um local assim. Vamos jogar ele aqui para baixo, porque a gente não aguenta ouvir o que ele está falando. Não basta eu não aceitar o que você está me dizendo. Eu tenho que anular você. Eu tenho que cancelar você. Eu tenho que destruir você. Você tem que morrer, porque você está me incomodando demais. E é isso que nós estamos vendo hoje. Pô, pastor, século XXI, mas isso está acontecendo? Tá. Aos montes. Famílias estão se dividindo, se tornando inimigas de morte. Amigos de infância estão se tornando inimigos de morte. Por quê? Porque eu não aceito o outro, eu não consigo conversar com o outro, não consigo dialogar com o outro. Então eu quero jogar ele no despenhadeiro abaixo. E se a missão de Jesus fosse só isso, eles teriam matado Jesus nesse momento. Mas o que diz o texto? Ele, porém, passando pelo meio deles, seguiu o seu caminho. Jesus passa por meio daquele povo que queria matá-lo e empurrá-lo para o despenhadeiro, mas a autoridade de Jesus não está na sua ideologia, não está na teologia, não está na pedagogia, não está na psicologia, não está nada disso. Está em Deus. Ele é o Messias. Ele é o Verbo que se fez carne. E a gente começa então a compreender que o meu chamado, o seu chamado, o nosso chamado é para sermos diferentes mesmo. Mas o nosso chamado não é para destruir o outro e agir como se o outro fosse meu inimigo, mas é amar o meu inimigo. É isso que a palavra me manda. Amar o seu inimigo. Amar um amigo é fácil, ele bate papo, conta as mesmas piadas, fala as mesmas coisas, eu concordo com ele concorda comigo. Fácil, moleza. E o inimigo que me odeia? E aí eu preciso de Deus para isso. Eu preciso da palavra para isso. Então esse texto para mim chama a atenção para que eu e você entendamos que eu tenho que ter mais intimidade com a palavra e menos religiosidade. A religiosidade, as ideologias estão destruindo as pessoas. A nossa ação como igreja é falarmos do reino. E quando você e eu abrimos a boca, vou pensar, então a sua igreja é melhor que a minha? Pois não. A minha tem problema e a sua também tem. Porque nenhuma igreja salva. Eu não vou discutir com você igreja A, igreja B, igreja C. Eu quero falar com você do reino. O reino veio para fazer diferença. E você e eu somos cidadãos do reino de Deus. Deus deu a você, quando você entregou a sua vida a Jesus, uma nova cidadania. A cidadania celestial do reino de Deus. Eu e você estamos hoje aqui na Suíça, amanhã estamos na França, depois da manhã o Alessandro de Nasa vai estar na Costa Rica. Não importa em que lugar vocês vão estar. Importa que eu e você somos cidadãos do reino. E eu queria que você pensasse nisso. Saísse daqui essa noite pensando nisso. Ainda está dia, né? Porque são 5:30 da tarde. Mas que você saísse pensando nisso. Que você é chamada por Deus para ser parte do reino de Deus. O reino de Deus está presente em nosso meio. Quero convidar você a fechar os seus olhos, abrir o seu coração, termos momentos de oração diante do Senhor. Deus tem chamado a mim e a você a entrarmos em intimidade com a palavra, a
entendermos essa palavra, entendermos que isso significa hoje. No contexto que eu estou morando em Genebra, o que Deus me chamou a exercer neste lugar, nesse momento. E Deus tem um propósito para você, para mim, para cada um de nós, para exercermos isso com autoridade em Cristo Jesus. Feche os seus olhos, quero orar com você. Pai, eu quero te agradecer por cada vida aqui presente, por cada um, por cada uma, pela tua palavra que transforma a nossa vida, o nosso coração. Eu quero te agradecer, ó Deus, não somente por esses que estão presentes, mas aqueles que também estão nos escutando pela internet. Que, ó Deus, esteja transformando a vida de cada um deles, de cada uma delas. Que o teu Espírito Santo, que é onipresente, pode estar aqui conosco e ao mesmo tempo estar com essa vida distante, onde quer que ela esteja, Ele está aí, Ele está aqui presente, Ele está entre nós, Ele move em meio a cada um de nós e nos transforma. Que esse Espírito Santo que transformou a vida de milhares, de milhões de pessoas ao longo da história e tem transformado hoje, transforme a nossa história, transforme a nossa vida e quebre agora toda a religiosidade, quebre agora, Pai, as ideologias, quebre agora, Pai, os achismos, quebre agora, Pai, aquilo que nos separa. Rompe, Senhor, as barreiras, os obstáculos e transforma, Pai, a nossa vida em Cristo Jesus. Restaurados, nascidos de novo, transformados pela palavra do Senhor, movidos pelo Espírito Santo de Deus, que ao abrir da nossa boca nós tenhamos palavras agradáveis, palavras amáveis, palavras de carinho, palavras de amor, palavras de transformação, mas também palavras, ó Deus, que possa quebrar a religiosidade. Assim como Jesus questionou que haviam tantas viúvas em Israel e Deus levanta a Elias para ir para a viúva de Sarepta. Haviam tantos leprosos em Israel e Deus levanta a Eliseu para ir até Naamã, o Sírio. Esteja Deus operando, ó Pai, transformando, quebrando nacionalidades, barreiras, obstáculos, partidarismos. Quebra tudo isso, Senhor. Nós oramos, ó Deus, para que a nossa casa seja do Senhor, para que a nossa família seja de Deus. Nós oramos, ó Deus, para que a nossa cidade seja do Senhor. Nós clamamos a Ti, ó Pai, para que esse estado, para que esse país seja do Senhor e tenha ao Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador. Nós intercedemos, ó Deus, pelo Brasil, ó Pai, para que se quebrante, para que se dobre, para que se humilhe diante do Rei dos Reis. Que o Senhor dos Senhores governe a nossa vida e sejamos transformados, transformadas dia após dia pela unção, pelo mover do Teu Santo Espírito. E possamos, ó Deus, louvar ao Teu nome com o nosso testemunho, com a nossa vida, com as nossas ações, com as nossas palavras, possamos glorificar ao nome do Senhor Jesus. Porque nós temos princípios na Tua palavra que são inquebrantáveis, que são inegociáveis, são valores cristãos, são valores bíblicos que pautam e transformam a nossa vida. E esses valores nós não questionamos, nós fortalecemos. Esteja Deus transformando a vida de cada um de nós. Que o Teu Santo Espírito tenha liberdade para agir e transformar a nossa vida em Cristo Jesus. Para o louvor do Teu nome, nós oramos e Te agradecemos. Amém, Senhor. Amém.